valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço. Momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e é com ele, Nonato França. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Sim, sou eu, meu cordial boa noite, queridos ouvintes. Editorial de hoje tem como título Legião do Mal. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Assim está escrito em Marcos, capítulo 5, versículo 9. O mestre legou inovidáveis lições aos discípulos nesta passagem do Evangelho. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome. Respondendo-lhe o interpelado, chamo-me Legião, porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda sua expressão simbólica. Até hoje, pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora, à frente do espírito delinquente e perturbado. Ele era apenas um. O interlocutor, entretanto, denominava-se Legião. Representava a maioria esmagadora. Personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava ao mestre que, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal em alude arrasadores. Se te encontra, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueça de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, a maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho de vigilância até a vitória final. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999 e estamos no ar há 26 anos. Até hoje foram produzidas 1.415 edições. Programa espírita
Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, frequência 106.9 FM, contribuindo para que você, querido ouvinte, tenha mais qualidade de vida. Afinal de contas, o mundo está acontecendo. Perspectiva de vida aumentou, mais de 100 anos. E você vai deixar de viver? Mas tem muita gente que está dizendo, não, mas aí está tudo travado. Ora, destrave, meu amigo, destrave, porque a ciência tem tecnologia para justamente reativar algumas células adormecidas. E também você tem que entender que nós somos espíritos imortais, de passagem em um corpo de carne, mas que dá para se aproveitar muita coisa a níveis de aprendizagem. Doutrina espírita é a ciência que tem por objetivo analisar o mundo material, o mundo espiritual e a relação que existe entre ambos, nos colocando no cenário da própria imortalidade, reconhecendo que sim, existe Deus, um ser supremo. Fomos criados, precisamos conhecer as suas leis, porque todos nós fazemos parte desse grande contexto. Então vamos fazer aquela viagem ao mundo do conhecimento, das informações e também das atualizações, porque como o espiritismo é ciência, devemos ficar antenados. E dentro deste primeiro bloco da curiosidade, você já se perguntou por que você dá risadas? Não é só porque a pessoa caiu ou se ferrou na vida. Não, tem um motivo biológico sim. E qual é o motivo biológico das risadas? As risadas são reações comportamentais que envolvem componentes emocionais e cognitivos relacionados à inteligência. Diante de determinados estímulos, algumas áreas do cérebro entendem as situações como engraçadas e uma resposta motora é desencadeada. Para que ela aconteça, contrai-se o diafragma, a glote e parte da musculatura facial. Entendeu? Não? Mas vamos procurar entender, até porque quem produz as risadas somos nós, espíritos imortais. Como ele falou aqui, é um trabalho de inteligência. Então vamos saber sorrir para que as células entendam que você está bem, porque tem gente que sorri, mas está por dentro arrasado. Então dá reflexo sim no corpo, tá bom? Agora aquela mensagem de autoestima e bom ânimo com ele, aqui presente, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Tenha fé em seu corpo físico e esteja certo de que todos os seus órgãos funcionarão perfeitamente. Pensando assim, você ajudará a sua própria saúde. Acredite no poder renovador da vida em você. Afaste o pensamento da velhice. Deus está dentro de você. Renove sua saúde por uma respiração perfeita e jamais aceite a ideia da doença e do sofrimento. Deus age sempre em seu benefício. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos fatos e notícias em destaques que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A ADEPA possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook e YouTube informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. E o endereço eletrônico da ADEPA é facílimo, ADE-PA, tudo com letra maiúscula, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem ao mundo da informação, inclusive com palestras e outras programações da ADEPA. O próprio Terceira Chamada, ele é reapresentado no YouTube, no YouTube, mas da ADEPA. Então se você perdeu a edição do domingo passado, é só lá checar que você vai ver, e em muitas das vezes é uma sequência de raciocínios. Também tem o endereço de instituições espíritas. De repente pode ter uma instituição espírita perto de você e você não está sabendo. E nós queremos reiterar
também e agradecer a diretoria do Centro Espírita Amigos Fiéis, que ontem teve uma festinha comemorativa dos seus 16 anos de existência. E os expositores da ADEPA, toda primeira quarta-feira, fazem uma visita. E nós fomos convidados gentilmente. Nonato França estava lá de paletó, todo enjoado. Digo, mas Nonato, não, tem que ter a representatividade da ADEPA, tá certo. O meu querido amigo Paulo Pinho também estava lá. Então foi muito agradável. E os Amigos Fiéis, ele fica localizado à passagem Dias Silva, número 77, entre a Pedro Álvares Cabral e a Gonçalves Ferreiras. Palestras públicas toda quarta-feira e todo sábado, sempre às 19 horas. Mas também tem o Centro Espírita Paz, Luz e Amor, que fica localizado à Travessa Carlos de Carvalho, 328, na Cidade Velha, Belém, Pará, Brasil. Planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Pronto, não tem como errar, certo? Mas se você for fazer uma viagem aí ao interior do estado, sempre os nossos parceiros, que sempre, inclusive, nós vamos fazer uma visita agora em Colares. Estamos programando uma visita logo no início do mês a Colares. Iremos visitar o Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado na Rua Curuçá, sem número, bairro Centro. Atividades quarta e sábado, sempre às 19h30. Cidade de Vigia de Nazaré, Centro Espírita Ceareiros da Luz, Rua Magalhães Barata, 232, bairro Centro. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita visitando as plataformas digitais da ADEPA. Detalhe, se você gostou de alguma palestra lá, ou o próprio programa Terceira Chamada e outros programas, compartilhe, que é bom. Você pode se tornar realmente um verdadeiro propagador da boa mensagem. Trazemos assuntos sérios, analisados mesmo, sempre sob a ótica da bondade de Deus. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora, Grupo AME Acreditar. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente ou um amigo pela porta da morte se afastar de você, quando te sentires sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer.
Vamos a mais uma curiosidade. Vimos aí, né? Para você entender o que são as risadas e a impressão digital, certo? Como é que fica? Para que ela serve? Terceira chamada é ciência. E ciência é um direito de todos. As impressões digitais têm qual função em nosso corpo? As pequenas saliências da pele, as cristas papilares, são úteis porque funcionam como antiderrapante. Se a palma da mão e as pontas dos dedos fossem totalmente lisas, os objetos escorregariam da mão com muito mais facilidade. O mesmo vale para as plantas e os dedos dos pés. Aumenta a aderência do chão. Respondeu? E além de ser uma característica única dos seres humanos, descobriram isso, tem essa função. É por isso que às vezes tem animais que sobem pela parede, devido, lógico, serem mais aperfeiçoados. Já pensou, Jonathan, se a gente tivesse a capacidade de ser um Homem-Aranha, meu? Mas tá bom, só a gente pegar as coisas, tá bom, senão, meu, era tanta gente espionando os outros por aí. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino com ele, Jonathan Paulino. Caminhe sempre resolutamente no sentido de seu progresso. Se não quisermos acompanhar a evolução do universo, seremos arrastados a isso por meio da dor e progrediremos de qualquer forma. Então, siga à frente voluntariamente e não dê ouvidos ao caluniador. Siga à frente e deixe que os caluniadores fiquem falando sozinhos. Caminhe resolutamente no sentido do seu progresso e nenhuma voz malévola chegará aos seus ouvidos. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 21 de setembro de 2025. Atriz surta na Globo e termina entrevista aos berros. Cena inesperada dá visibilidade extra ao longa Interesses Seus Mortos. É um longa, né, que ela está fazendo. É um longa. É. Autor, Alexandre Nascimento. Fonte, na telinha UOL. As transmissões ao vivo carregam um elemento que fascina e, ao mesmo tempo, intimida. O imprevisível, seja entrevista, programas de variedades ou noticiários, não há como prever com total certeza a reação de quem está diante das câmeras. Muitas vezes é justamente esse fator surpresa que faz momentos rotineiros se transformarem em acontecimentos capazes de dominar as redes sociais. Foi exatamente o que aconteceu nesta semana no Maranhão. A atriz Gilda Nomassi, reconhecida por sua entrega intensa em cena, protagonizou um episódio inusitado durante o JM1, telejornal da TV Mirante, afiliada da Globo, naquele estado. Em plena entrevista, ao vivo, no estúdio da emissora, concedida para a divulgação do longa Enterre Seus Mortos, a atriz surpreendeu ao encerrar sua fala aos gritos, deixando a âncora, Thaís Fex, e o público atônicos. No início, a participação caminhava dentro do esperado. Ao ser questionado sobre o que o público poderia esperar da obra, Gilda destacou a força criativa do cinema, ressaltando a qualidade das atuações e a fotografia do filme. Com entusiasmo, a atriz descreveu a produção como uma experiência única, que só poderia ser plenamente compreendida por quem fosse assisti-la. De repente, porém, o tom mudou, com a atriz elevando a voz, chegando a gritar que o inesperado vai pegar fogo. A reação inesperada fez a apresentadora encerrar o jornal de forma abrupta. Em seguida,
Gilda caiu na gargalhada, encarando a situação com bom humor. O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, rendendo comentários bem-humorados entre internautas. O episódio, embora curioso, acabou dando ainda mais visibilidade ao filme e ao Festival Maranhão na Tela, que está em cartaz até dia 26 de setembro, em São Luís, no Maranhão. Entre cinéfilos e usuários das redes, o nome de Gilda Nomassi entrou para os assuntos mais comentados, mostrando mais uma vez como a espontaneidade do ao vivo pode transformar uma simples entrevista em um acontecimento marcante. Só que para muitos motivos de risada, mas para outros eu acredito que foram motivo de preocupação. Sabe o que me chamou a atenção, Nonato, nessa matéria? A obsessão. Porque às vezes você está ali conversando, de repente você dá uma surtada ou faz um movimento abrupto e as pessoas acham que isso é normal e às vezes não é normal, é uma influência espiritual. E eu me lembrei, Nonato, da figura de Jesus com Pedro. Olha só como é o ataque das trevas. Jesus perguntou 3 vezes: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro já está invocado com Jesus. Jesus, tu sabes que eu te amo. Aí foi que Cristo disse que o Espírito Santo falou pelo Pedro. Aí começaram a bater papo. De repente Pedro vem com uma ideia de fazer um pânico, certo? Elevando toda a voz para que fizesse uma revolução maior e tudo mais. Jesus disse: sai daqui, Satanás! Aí, mas o que foi que aconteceu? Não, tu foste o veículo das trevas. E aí Pedro nem se apercebeu. E aí a mensagem que fica até mesmo de Jesus é que uma hora nós estamos bendizendo a Deus e outra hora nós estamos amaldiçoando o nosso próximo. Às vezes nós caímos em surtos pela invigilância. Também, né, Douglas? É verdade. É por isso que eu trouxe essa matéria. Muito mais em vigilância do que a gente imagina. Muito mais. Então, quer dizer, estava ali naquela entrevista, sim. De repente, qual foi a influência? O que foi que aconteceu? Seus comentários. Não, pegando um gancho de tudo que tu falou, Douglas, eu fiquei imaginando essa atriz, tá certo? Brilhante no campo da interpretação. Então, como todo ator ou atriz que está representando o que é aquele que nós chamamos de personagem, ele incorpora. Não é que eu estou, queridos ouvintes, está falando no sentido de incorporar como penetrar no corpo. Eu estou dizendo, ele incorpora o personagem. E se o personagem tem que expressar sentimentos, tá certo? Seja de ódio, seja qualquer, ou de alegria, tristeza, tá certo? O grande ator, ele se deixa invadir por essa expressão completamente, como se já não fosse mais ele. Aí nós temos aí grandes atores nesse sentido. Quem sabe, Douglas, foi neste momento em que essa sintonia em alta voltagem do personagem permitiu-se que a atriz, né, deixasse se levar e acontecer aquilo que você colocou como obsessão. Pode ser, porque tudo indica que não é? Até porque eu tenho absoluta certeza que a atriz ela não ia fazer aquela representação de forma a amedrontar, como foi o final da entrevista, amedrontar lá a apresentadora, até e expressar um sentimento de ódio que pode ter sido parte do personagem, mas que foi aproveitado naquele momento pelo obsessor para dar aquele, digamos assim, tchan nas circunstâncias. É interessante que dentro da matéria, Nonato, que eu estava realmente analisando, depois do ocorrido, não se teve notícia de que aquilo foi um merchandising para elevar Não, mas não foi. Eu sei mais um motivo, né? Mais um motivo para a gente ficar atento. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Exatamente. E isso, meu querido ouvinte, a gente tem que ficar prestando atenção, porque se acontece com outro, e eu? Quantas brigas dentro de casa, Nonato, não acontece? Agora sim. Meu rapaz, mas você estava até aí tão quieto, o que foi que aconteceu? E a pessoa diz, eu não sei. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, nós temos uma ouvinte, a Raimunda Maria. A Raimunda Maria, nossa ouvinte e tal, também frequenta de vez em quando o Lírio do Vale. No domingo passado, ela disse que me mandou um áudio, mas um áudio tão longo, e mandou 8 horas da noite. E até às 10h30 ainda não tinha visualizado. Ocupação e tudo mais, né?
E aí quando foi 11 horas, ela foi ver se eu tinha ouvido o áudio pelo WhatsApp. Ela disse que simplesmente apagou do aparelho dela. Apagou. E ela disse: Douglas, detalhe, eu não sei o que foi que eu falei. Eu iniciei uma conversa que você pediu a minha opinião, eu comecei a falar, depois eu não me lembro. Tanto é que eu não sei o que foi que eu falei. Eu digo, para te ver só, então é sinal que você incorporou na hora que estava mandando esse áudio. Vai ver que eu não deveria nem ouvir. Então, às vezes, são movimentos assim que a gente faz em casa, no trabalho, e que a gente não presta atenção. Por isso que Jesus disse, qual é aquela recomendação de Jesus? Vigilância. Primeiro, para depois orar. Para depois orar. Vigiar e orar. Então, meus amigos, vamos aprender com o nosso próximo, porque tem gente surtando aí e que às vezes é uma mensagem até de alerta para cada um de nós. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar música do nosso folclore. Eu disse música, Grupo Tucupi, Carimbó de Anajás. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Marajó, eu vou cantar carimbó. Na ilha do Marajó, eu vou dançar carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. A cidade que mais cresce no Marajó, parente. Grupo Tucupi. Cantando, 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 cantando meu carimbó. Dançando, 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 dançando meu carimbó. Eu e você, o vovô e a vovó, o papai e a mamãe, todo mundo no embalo do carimbó. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás eu quero te ver. Pode viver que é demais o carimbó de Anajás. Você jamais vai esquecer. Em Anajás. E vamos a mais uma curiosidade. Rapaz, como a gente é desaplumado mesmo. Como a gente é, olha, o lado direito do corpo é igual ao lado esquerdo? E eis a resposta: não! A simetria do corpo não é perfeita. Um braço de uma pessoa pode ser mais curto do que o outro, sem que isso seja um defeito físico. Mesmo nos órgãos internos, as diferenças existem. Os pulmões, por exemplo, são diferentes. O lado direito tem 3 divisões, ou lobos, e é maior que o lado esquerdo, que só tem 2 lobos. Aí eu me lembrei, sabe o que, Jonathan Paulino? Quando a gente é criança, até mesmo depois de adulto, aí tem uma grade de ferro.
Aí tem um objeto pra gente pegar do outro lado. Aí a gente espicha uma mão esquerda, não dá. Não, é outro braço, aí a gente consegue pegar. Aí agora que eu entendi, porque um braço é maior do que o outro, e é milímetro, centímetro. Você pode reparar, quando você não consigo, aí você muda de posição, você consegue. Terceira chamada é ciência, e ciência é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Renove sua saúde por meio de afirmações positivas. Todas as suas células e seus órgãos cumprirão integralmente seus deveres e você não os maltrata com pensamentos negativos e descrença, de medo, de raiva, nem de vingança. Envie pensamentos positivos de saúde aos seus órgãos e células e forneça ao seu corpo alimentos sadios para não lhe dar demasiado trabalho. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios, sabe qual é? O conhecimento. Senhores e senhoras, revelações são fatos novos, compatíveis com o progresso intelecto-moral do ser humano. O Antigo e o Novo Testamento são a primeira e a segunda revelação. A terceira revelação é o Espiritismo, conforme profetizou Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espiritismo, como Espírito de verdade, tem 5 livros básicos a saber. O primeiro, o Livro dos Espíritos, contém 1019 questões, abordando temas de ordem física, moral e intelectual. O segundo, o Livro dos Médios, contém a ciência experimental do Espiritismo, estudo da mediunidade e os fatos que lhes são consequentes. O terceiro, o Evangelho segundo o Espiritismo, abordando os milagres de Jesus e a importância do seu ensino moral. O quarto, o Céu e o Inferno, esclarecendo sobre as penas e recompensas futuras, anjos e demônios e a situação dos espíritos antes, durante e depois da morte. O quinto, a Gênese, de alto valor científico, tratando da formação e destinação da Terra, também a criação do universo. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Nonato França, questão 867. De onde vem a expressão nascer sobre uma boa estrela? E eis a resposta dos imortais, antiga superstição, que prendia as estrelas aos destinos dos homens, alegoria que algumas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Nonato, eu tenho uma amiga lá da Sociedade Espírita Lírio do Vale, sabe qual é o signo dela? Libriana. Sim. Eu também, segundo, eu sou libriano. Aí ela olha pra mim, não, Douglas, nós temos a mesma personalidade, porque o libriano é assim, assado. E às vezes ela me manda, sabe, o horóscopo do dia, e ela diz, olha, não, Douglas, é verdade, nós somos regidos por isso, minha amiga, existe uma coisa chamada plantio e colheita, causa e efeito, é nisso que eu acredito. Não estamos desconstruindo você que gosta, aí tem gente que adora, mas aí quando você fixa uma aprendizagem que você acha que é verdadeira, você alimenta até mesmo certas verdades, aliás, certas situações que para você é verdade. Então não existe a pessoa nascer à luz de uma boa estrela. Douglas. Mas sabe o que me chamou a atenção também, Douglas? É que está escrito aí ao nascer, mas ninguém quer morrer sobre uma boa estrela, né? Tu viu aí a pergunta? Todo mundo quer. Não, nascer todo mundo quer numa boa estrela. Agora morrer numa boa estrela, que deveríamos prestar mais atenção sobre isso, né? Que nós aqui já, digamos assim, respeitando as concepções outras, mas a gente acredita que morrer
é puro simplesmente o contrário de nascer, mas a vida continua. Então, mas eu me lembrei do Omar Cardoso, né? Eu era jovem e eu tinha esse hábito também de manhã de estar escutando o programa do Omar Cardoso sobre os signos, porque o meu é de Áries. Mas a gente vê que realmente isso era fazia coisa, digamos assim, do misticismo de antigamente, não é? Que hoje a nossa certeza já não permite mais acreditar. Superstição continuamos a ter. E isso não é de todo um mal. Faz parte ainda da nossa condição humana, não é, de aprendizagem e de defesa até, né? Mas imputar responsabilidade pelos fatos acontecidos às superstições, tanto para o que é bom como para o ruim, é de natureza, digamos assim, nossa e ainda, digamos assim, um tanto quanto infantil espiritualmente falando. Mas a resposta foi bem objetiva, queridos ouvintes. Despertar e prestar atenção no seu destino, porque somos nós que construímos o nosso destino. Não são as estrelas. Existe um livro da Lavra de Francisco Cândido Xavier, certo? Aonde é o Consolador. E o Espírito Emmanuel, ele debate sobre essa questão da astrologia. E lá nas questões que as pessoas imputam a ele sempre diz assim: matéria influencia em matéria. Então, quando nós aprendemos que matéria influencia em matéria, a gente entende tudo isso aí que as pessoas acreditam. No entanto, o espírito tende a evoluir, ele tem que dominar a matéria. Ele não vai ficar preso sobre o jugo da matéria. Aí, como lembrou muito bem o Nonato, eu não vou ficar para Matusalém, eu vou um dia, né, Nonato? Eu vou. Esse negócio de não vou morrer, vai. Então, quer dizer, eu tenho que me olhar como espírito. Às vezes a gente se olha muito como matéria e a gente passa a acreditar em tudo que as pessoas nos falam. Matéria influencia em matéria. Então, comece a pensar em você como espírito. Vá atrás das coisas espirituais. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio nos apresentar o mundo espiritual. Ele não descaracterizou, não desmereceu o mundo material. Tanto é que o homem, onde tinha festa, ele ia. Bebia, comia, dançava. Jesus dançou com a mãe dele nas bodas de Canaã. Então, quer dizer, ele mostrou, olha, é assim que se vive. Mas jamais devemos esquecer o quê? O reino de Deus. Conheça o espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Antônio Aleixo, Luz que Reluz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz, com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele traz o caminho, a verdade e a vida, e nos ensina a amar. Ele traz esperança, consolo e alegria, e nos ensina a perdoar.
Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Ele é o sol que ilumina nossas vidas e brilha em nossos corações. Ele traz toda a paz e energia e nos ensina a libertar. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Vejo luz que reluz nesse mar de alegria, trazendo o dia neste amanhecer. É Jesus que reluz com sua mão estendida, te oferecendo paz. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, a grandeza da amizade. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. A grandeza da amizade. Você já pensou na grandeza da amizade? Diz um grande pensador que quem encontra um amigo encontra um tesouro valioso. A amizade verdadeira é sustentáculo para muitas almas que vivem sobre a face da terra. Ela está presente nos lares e fora deles, na convivência diária das criaturas. A amizade é tão importante que já foi comparada a muitas coisas de valor. Um pensador anônimo compara a amizade com as estrelas. E aqueles que não têm amigos, ele compara com os cometas, que vêm e vão, mas não permanecem, nem iluminam como as estrelas. Diz ele mais ou menos assim: há pessoas estrelas e há pessoas cometas. Os cometas passam, apenas são lembrados pelas datas que passam e retornam. As estrelas permanecem, o sol permanece. Passam-se anos, milhões de anos, e as estrelas permanecem. Os cometas desaparecem. Há muita gente como os cometas, que passa pela vida da gente apenas por instantes. Gente que não prende ninguém e a ninguém se prende. Gente sem amigos. Gente que apenas passa sem iluminar, sem aquecer, sem marcar presença. Assim são as pessoas que vivem na mesma família e que passam um pelo outro sem ser presença. O importante é ser como as estrelas, permanecer, clarear, estar presente, ser luz, ser calor,
ser vida. Ser amigo é ser estrela. Podem passar os anos, podem surgir distâncias, mas a marca da amizade fica no coração. Corações que não querem enamorar-se de cometas, que apenas atraem olhares passageiros e passam. São muitas as pessoas cometas. Passam, recebem as palmas e desaparecem. Ser cometa é ser companheiro apenas por instantes. É explorar os sentimentos humanos. A solidão de muitas pessoas é consequência de não poderem contar com alguém. É resultado de uma vida de cometa. Ninguém fica. Todos passam uns pelos outros. Há muita necessidade de criar um mundo de pessoas estrelas. Aquelas com as quais todos os dias podemos contar. Todos os dias ver a sua luz e sentir o seu calor. Assim são os amigos estrelas na vida da gente. Pode-se contar com eles. Eles são presença. São coragem nos momentos de tensão. São luz nos momentos de escuridão. São segurança nos momentos de desânimo. Ser estrela neste mundo passageiro, neste mundo cheio de pessoas cometas, é um desafio, mas acima de tudo, uma recompensa. É nascer e ter vivido, e não apenas existir. E você? É cometa ou é estrela? Enquanto o desejo é chama que se consome e deixa um vazio nas almas, a amizade é bênção que alimenta e sustenta em todos os momentos da vida. Quem compartilha apenas do desejo corre o risco de ficar só, tão logo o desejo cesse. Mas quem divide a amizade tem a certeza de que nunca estará sozinho. É por essas e outras razões que a amizade é sempre comparada às coisas belas e de grande valor. Pode ser comparada a um tesouro, a uma flor perfumada que jamais emurchece, a uma estrela que aquece e vivifica, ou com a luz que jamais se apaga. O importante mesmo é ter amigos ou ser amigo de alguém, porque só assim teremos a certeza de que nunca estaremos desamparados. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Isso porque o programa Terceira Chamada tem esse papel de levar você a amar mais a vida. E recordando as doces mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse momento reservado da oração é esse espaço que vamos conversar com Deus em conjunto. Lógico, cada um dentro da sua intimidade. Jesus não colocou dificuldade nenhuma de nós nos aproximarmos do Pai. Tanto é que ele diz: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo vê. E vem a doutrina espírita nos colocando no cenário da imortalidade, do mundo espiritual que está à nossa volta, recordando inclusive textos evangélicos, textos bíblicos. Estamos cercados por nuvens de testemunhas. Quem são essas nuvens? São os espíritos. Só que o espiritismo coloca ordem na casa, não desordem. Então, no momento da oração, não só você fica antenado com Deus, de uma forma muito baixa, Pai e Filho, mas também associando os pensamentos aos benfeitores. Sabe por quê? Elementos medicamentosos serão colocados em vossas águas, que já estão aí. Alimento será colocado em sua casa, será ampliada o campo vibracional de proteção familiar, será abençoado através dos seus bons pensamentos que se expandem. Você está no trabalho? Da mesma forma. Onde tiverem 2 ou mais pessoas em meu nome, ali eu estarei. Então vamos elevar os nossos pensamentos mesmo. Você está doente? Não se preocupe. Os anjos vão fortalecê-lo. E você está a 1.500 km por hora? Vamos doar, vamos contribuir para o equilíbrio do planeta. E você pensa que estamos sozinhos nesse levante? Que nada! Olha só quem está conosco, meu querido e amigo
E pai nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família. Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago. O Góis e a Léo também na Sacramenta. Walter Moreira na Cremação, Serginaldo e Clarice Vanderlei. Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio MC Careca. Oi Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara. Adeus e seu filho Hélio no Guamá. Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Heloísa. Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, José Antônio e sua esposa Raimunda Baria, aqui pertinho na RBA, na Angostura, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Theo e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e sua esposa Eliana e seus filhos Thales de Jesus, Cleito, Cleidson e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba. Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz, Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru no Amazonas e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Metralha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira e ele, Júnior Monteiro. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a nossa oração de fé. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Deus, nosso Pai, que tens todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo
alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Nonato França e Jonathan Paulino. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravação. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última No Limite do Tempo com ele, Jonathan Paulino. Não perca a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para frente. Emanuel. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.